psicoativa. Nós estamos falando também de questões mais amplas, como, por exemplo, a questão do uso de substâncias ditas psicoativas, drogas, né? E da possibilidade da existência de usos controlados, não danosos dessas substâncias. Então, cada lugar, cada sociedade, cada nação, cada época histórica, né, deve gerir seus próprios meios de controle dessas substâncias. Aqui no Brasil, nós somos, apesar de termos um Estado laico, né, somos, né, uma sociedade marcadamente religiosa. É claro que isso não quer dizer que todos nós somos religiosos. Não, mas é um mas existe esse contexto. E isso faz com que a possibilidade... Então, a existência, por exemplo, de uma religião como o Daime, né, ou o Santo Daime, como também é conhecida, ou como a União do Vegetal, se insere, isso eu mostrei nas minhas pesquisas, né, no contexto da cultura religiosa brasileira. Quer dizer, quando você vai analisar, estudar uma religião como o Santo Daime... É um sincretismo também, exatamente. Né? Você observa nos rituais do Santo Daime, como, por exemplo, no chamado do bailado do Santo Daime, nas músicas que são cantadas nas cerimônias, que são chamadas de hinos, nas roupas que são usadas pelos fiéis nessas cerimônias, elementos que são muito comuns à cultura popular religiosa brasileira. Por exemplo, elementos que estão presentes no São Gonçalo, na festa de São Gonçalo, na Congada, na tradição de Reis. Padrão, Maria. Então, eu acho que, entretanto, respondendo, o que o Lobão está colocando é só a questão de facilidade. Tudo bem. Eu acho que há um aspecto antropológico inegável que tem que ser preservado ali, né, como aquela cultura do seringueiro, sincretizado com os povos indígenas, lindo. Contato com a floresta. Mas o que o Lobão está colocando é uma outra questão, né, que a gente chega aqui, a gente consegue desvirtuar isso de uma maneira muito fácil, às vezes fora de contexto. Até tomando às vezes proveito fora do contexto, dessa religiosidade toda, tem muito picareta que se aproveita. Por exemplo, para fazer musculação, eu preciso isso, mas é isso que eu estou falando. Mas, Maria, porque você está falando de outro assunto. Peraí, ele está falando o seguinte, eu venho aqui, fundo a religião do caboclo, não sei das como na Bahia, agora fizeram um pedido para fazer o Maradona agora é uma religião na gente. Mas acontece que estas religiões... da sociedade brasileira mesmo. Mas peraí, mas eu não sei se isso aí é uma coisa que... O questionamento é se realmente isso é legal ou não. Agora, quem está aqui na agulha... Mas essas religiões que fazem parte da comissão são notoriamente cultura nos lugares onde ela vem. Você está entendendo? Não Sim, é uma tradição, né? É uma coisa que já vem. No Amazonas tem 50 anos. Tá certo. Mas eu entendo, só uma colocação, eu entendi a sua questão, que essa questão implica em outras considerações, né? Como, por exemplo, uma coisa é você admitir que na sociedade brasileira existe essa cultura religiosa, essa mentalidade religiosa, que dá margem a uma série de fenômenos. Aí discutir a legitimidade maior ou menor desses fenômenos é outra coisa. Outra coisa é a gente discutir aqui se a única possibilidade de usos de drogas são os usos religiosos. Eu nem acho que é a única. Pois é, mais ou menos por essa coisa. Isso já é uma outra discussão. Exatamente. A sociedade é uma sociedade conservadora. Eu queria chegar por aí. Por favor, gente, eu queria só chamar o Léo. Léo Madeira, você está na agulha, que ele está numa universidade que nos acolheu, que é uma coisa já maravilhosa. Cadê? Faculdade Sumaré, Léo Madeira, mete bronca aí. Como é que você está, rapaz? Tudo bem? Boa noite, Lobão. Boa noite aos amigos na mesa. Boa noite à audiência da MTV. O pessoal está animado aqui porque acabou, né? Acabou as aulas. E eu estou aqui com a Thaisa. Aliás, Lobão, antes de falar com a Thaisa, deixa eu ressaltar aquele ponto que você falou no começo do programa. Realmente, nossa produção entrou em contato com várias faculdades, várias universidades, e somente a Faculdade Sumaré topou ceder as suas instalações e permitir que a gente conversasse com seus alunos sobre esse assunto, que é bastante espinhoso, o assunto do Daime. Estou aqui com a Thaisa, que é, acho que a única pessoa que eu conversei aqui hoje que disse para mim que tinha tomado o Daime. Conta brevemente um pouco da tua experiência experimentando a ayahuasca, o Daime. Foi o Daime? Foi o Daime. Eu achava que ia ser uma experiência muito mais espiritual, como todo mundo diz por aí, mas foi uma experiência muito mais alucinógena, podemos dizer assim, do que espiritual. O Daime não acrescentou absolutamente nada na minha vida e eu não tomaria novamente. Você tem fé, Thaisa? Você acredita em alguma coisa? Acredito em Deus. Sou católica praticante, vou à missa, não muito, mas eu vou à missa, acredito muito em Deus, sim. E dizem que o Daime segue muito essa religião, segue muito Deus. Lá no centro ele tem muitas imagens, tudo esse tipo de coisa, mas
pra mim, não acrescentou absolutamente nada. A única vez que você tomou foi essa? A única e, pelo jeito, a última? Única e a última, exatamente. Tudo bem, a experiência da Thaisa, que no caso dela não foi muito boa. Lobão, vou continuar aqui na Faculdade de Sumaré, o pessoal vai se animar, vai estar animado. E eu vou trazer outras pessoas para fazer perguntas pro pessoal na mesa daqui a pouquinho. Vai com você, Lobão. Isso é importante, falou, Léo. Por favor, Siddhartha. Siddhartha é um grande nome, eu gostei. Siddhartha Campos. Siddhartha, você que é um espiritualista, quer dizer, você é uma pessoa que está dentro dessa atmosfera religiosa. Por favor, dê a sua opinião em relação ao que nós estamos falando aqui. Pois é, eu já posso aproveitar o gancho da entrevista, porque as pessoas hoje em dia não estão inseridas num contexto religioso. Uhum. Não é uma coisa que você já nasça e comungue de uma religião. Você tem uma religião católica porque foi batizado à sua revelia. Uma certa iniciação, né? Iniciação exige muito mais do que ser batizado à sua revelia, na verdade. Então, quando a pessoa vai procurar uma religiosidade, ela não sabe exatamente o que é, e se tomar um alucinógeno, ela não vai encontrar nada demais que já não esteja nela. Uhum. Que é muito diferente do contexto religioso em que o Daime foi liberado. Ele foi liberado estritamente para contexto religioso. Para aquelas pessoas que participam já da comunidade, que estão na floresta, ou que comungam da ideia ou do espírito da coisa. Então, eu defendo isso no contexto estritamente religioso. Porque se você toma isso, você teria que liberar também maconha e outras coisas, que são também plantas de poder. Não, o que eu estou falando é justamente sobre o álibi da coisa religiosa. Você pode, e como o Brasil é cheio do jeitinho, né? Agora, o Anthony, você que é um cara aqui, porque eu acho que vai o cerne da questão, que agora, além de picaretarem, a religiosidade, a coisa faz mal, a substância química em si. Olha, na realidade, nós sabemos todos que a ayahuasca é uma composição de duas substâncias, né? O DMT, que é uma dimetiltriptamina, e outro que é a armalina ou armina, dependendo, e os dois agem em consonância. Por quê? Porque o DMT, ao ser ingerido, ele é praticamente todo destruído no trato gastrointestinal. Se você associar a armalina, o que acontece? Ele inibe uma enzima, que é o imal intestinal, e aí permite que todo o DMT praticamente seja absorvido. Certo? Então, se você tiver só DMT sem armalina, não adianta nada. Ele é destruído, sai e vai embora. Então, a armalina permite que o corpo absorva uma quantidade apreciável. E é exatamente o DMT que é o principal alucinógeno. O próprio armalina tem um pouquinho de ação psicogênica, etc. Ele é um produto assim, alucinógeno relativamente fraco, não é tão forte assim. Uma parte de todo esse efeito é meio de grupal. Né? Ritual, mantra. O ritual, todo um ajuda o outro, etc. Efeitos psicológicos ou fisiológicos no corpo, ela não tem grande efeito. Então, nunca foi demonstrado que ele provoca uma taquicardia violenta, ou leva uma convulsão, ou leva uma psicopatia mais grave. Agora, nós estávamos discutindo outro dia, se uma pessoa tem uma constituição psicogênica meio débil, meio frágil, fragilizada, ou ele vem de uma família que tem doenças mentais de mãe ou avó, etc. Isso pode aflorar. Aí ele pode precipitar e desencadear um processo psicótico grave. Então tem muito cuidado quem vai for usar. Mas isso acontece com qualquer outra substância. Né? Nós sabemos que a maconha ele pode aumentar 6 vezes uma experiência psicótica, né? Então é por causa disso que é muito perigoso alguns jovens usarem maconha, porque ele pode tornar esquizoide e aumenta 6 vezes. A cocaína também, etc. Então é um efeito dessas pessoas mais sensíveis. Também a dosagem, né? Nesse termo, assim, o cara toma uma dosagem... Pelo William Burroughs falou que, para substituir uma dose de heroína, ele poderia fumar quase 1 quilo de maconha. Isso procede? Bom, a maconha
Se o cara conseguir... Mas depende do tipo de maconha, né? Porque nós temos a maconha, você sabe, o baseado que é 3% de THC, mas nós temos o skunk 40%. Então, quem experiencia skunk, literalmente frita o cérebro, né? Então, o efeito é muito, muito grave. Então, como se diz, como diz já o Paracelso, né? Tudo é tóxico, né? A diferença entre um veneno e um remédio é na dose e a concentração. Então, aqui acontece isso também, nesse sentido. Perfeito. Por favor, eu só queria pedir o seguinte, nós vamos continuar conversando, eu tenho que chamar o break, daqui a pouco a gente volta.